Flagelo destruidor não tem como objetivo levar os maus da terra, não. É desencarnação. Normal, é desencarnação. Nós não estamos aqui para sempre. Tanto faz para a alma morrer no meio de várias pessoas, num flagelo, né, numa forma coletiva, do que individual. A gente citou isso aqui domingo. É irrelevante para a alma morrer junto com um grupo ou sozinha. Num leito de um hospital ou na casa da gente, é irrelevante. Então não são os maus que são levados nos flagelos para limpar a terra, para a terra se tornar o reino de Deus. Que isso? Isso é ideia totalmente errônea, né? Os flagelos aceleram a saída dos espíritos, porque estão daqueles espíritos que num grupo, né? Daqueles espíritos que estão no seu tempo de morrer. Então, no seu momento, na época de desencarnar. Quando chega o momento, tem que ir de qualquer maneira. Tanto que a prova é que quantos não foram, mesmo sendo soterrados, outros não foram para casa. Houve até um outro caso de um pai desesperado, porque parece que tirou a filha do lugar que ela estava dormindo, e levou ela, não sei se é para a cama dela, para um outro espaço, qualquer coisa assim. Eu não sei se acho que ela estava na cama dele, né? Então ele levou ela para a cama dela e com ele não aconteceu nada e ela morreu lá, porque a cama dela foi atingida. Então a pessoa fica, né, naquele remorso, naquela coisa, se eu tivesse deixado ela dormir aqui, se tivesse deixado ela dormir ali, ia morrer ou com a barreira ou de qualquer forma, porque quem morre está no momento de morrer nessas situações. Lógico que a gente pode partir antes da hora, a gente já falou várias vezes sobre isso. Quando nós somos responsáveis por determinada atitude que a gente está tomando que não deve tomar, é igual a gente bebe, entra num carro e vai dirigir. Ora, se acontecer um acidente e a gente morrer, não significa que tivesse na nossa hora. Cometemos uma imprudência, se a gente atravessar a rua ali sem olhar, né, a gente pode morrer antes da hora. Os suicídios levam as pessoas antes da hora, mas são ações provocadas pela própria pessoa, pela mão dos outros. A gente não vai se não tiver na nossa hora, nem num assalto, nem num erro médico, muito menos num flagelo desse aí, que é uma coisa natural. Né? Quantas pessoas saíram de suas casas e foram para outras casas e lá morreram, e a casa que parecia não ser tão segura, não aconteceu nada. Eu assisti uma entrevista de um caseiro falando isso. Né? Na casa dele não houve nada. E as pessoas ficaram preocupadas e foram inclusive chamadas, né, para que eles fossem para a casa principal, porque era uma casinha simples e estava chovendo demais. Eles se recusaram a ir, porque viram que acharam que não tinha necessidade. A barreira caiu em cima da casa principal, matou todos. E a família do caseiro ficou lá direitinho na casinha dele, porque não foi atingido. Quer dizer, não tendo que ir, não vai. Né? Não tendo que ir, não vai. As pessoas, às vezes, são convidadas a determinadas outras tarefas para se fazer e não estão presentes naquele lugar onde vai acontecer tragédia, porque não tem que estar. Então, isso é natural, é assim mesmo, só vai no momento que tem que ir. Na lei de fatalidade, no assunto sobre fatalidade, está lá na lei de liberdade. Seja qual for o perigo que vos ameace, não morrereis, se não estiver na hora. Mas isso é aquilo que eu falei, não é provocado por nós mesmos. Por nós mesmos a gente vai. É a questão do livre-arbítrio que a gente tem. Agora, pela mão do outro, não vai. Né? Então, são situações que a gente vê que nós somos, são coisas que são impotentes para a gente não está procurando isso, né? Quem está numa casa, num local seguro, nunca foi área de risco, não tem culpa, não tem responsabilidade porque está caindo uma barreira em cima que veio sei lá de onde, né? Porque houve casas que não estavam perto de barreira, a barreira caiu e veio carregando as outras casas em cima dela. Ela mesma não tinha problema. Né? Então, quando assim, tem que acontecer. Isso aí são coisas que não tem jeito. É uma fatalidade e vai acontecer. E quanto a essa questão de morrer inocente, primeiro vão definir esse negócio de inocente, que no mundo não tem inocente, né?
Quando a gente falou no início, por que Deus não evita? Se eu pudesse evitar, eu teria evitado. E eu que não sou Deus, não tenho os atributos de Deus. Somos espíritos reencarnados em provação e expiação. Cada um tem seu tempo para passar na Terra, tem sua aprovação e sua expiação para passar. Então é um resgate de dívidas, é um resgate de dívida passada. Então Deus não é responsável por isso. Deus deu a permissão, na hora que fizemos a escolha das provas, para trazer para esse mundo as provações e as expiações pelas quais a gente teria que passar. Deu essa permissão, nada disso acontece sem que Ele permita. A permissão foi dada para que a gente fizesse as escolhas, fizemos, e aqui estamos resgatando. Então aquele que parece inocente, ele é o inocente de hoje, o culpado de ontem. Ele está resgatando essas almas. Quando fizeram a escolha das provas, pediram morte trágica para um resgate que elas tinham que fazer. Né? Morte trágica é um gênero de morte. Pode ser várias coisas, né? Quando uma pessoa está aqui em Friburgo já aconteceu uma coisa assim parecida, parece que uma marquise desabou e matou a pessoa que estava embaixo do ponto do ônibus. É uma coisa parecida com isso, que uma parede desaba em cima do outro e morre. Só que morreram vários, né? É uma morte trágica, é um desabamento ali. Para a alma que está indo, não importa que ela esteja indo junto com todos ou separado. Mesmo porque as almas não ficam juntas porque desencarnaram juntas. Elas têm suas sintonias. Elas se projetam para onde elas estiverem sintonizadas. Umas nem sabem que desencarnaram, né? Outras sabem, mas estão ainda num estado de perturbação. E outra coisa importante, que eu não falei isso aqui domingo, mas eu já falei em outras oportunidades, é bom a gente considerar, principalmente quem perdeu uma pessoa chegada, né? Quem perdeu um parente próximo, e fica com aquela impressão, com aquela ideia fixa, ai, como deve ter sofrido, meu Deus, que deve ter passado aquela pessoa. Aí fica visualizando, tentando visualizar a situação. Péssimo isso, leva a alma para aquela região se ela não estiver mais lá. E ainda por cima tem outro detalhe. Nós não podemos avaliar o sofrimento da alma no momento da morte pelo gênero de morte que ela está tendo. Não é regra. Se a alma só passa o que ela tem que passar, se ela não tiver que sofrer, ela não vai sofrer os efeitos de uma barreira caindo em cima, de terra entrando pela sua boca, ela não vai sentir isso. Se ela não tiver que passar por isso, ela vai ser neutralizada. Esses flagelos, isso já é previsto pela espiritualidade. Isso já está não que seja um destino, mas é a probabilidade, são os fenômenos cíclicos do planeta. E como isso é necessário para o progresso, tanto intelectual quanto moral das almas que aqui estão, e a modificação, né, da carinha do planeta, isso tudo é previsto. Quer dizer, todos são assistidos, todos são amparados. A alma que não tem que passar pela agonia da morte, ela não vai passar. Ela vai ser retirada antes. Eu me lembro, até isso é uma coisa que vocês podem até assistir, aquele Edifício Joelma, tem um filme. E o filme gira em torno também de uma psicografia, parece que o Chico fez, de uma moça que a família estava em desespero. Estava em desespero porque ela foi encontrada muito carbonizada, ela foi, quer dizer, totalmente carbonizada, a família entrou em pânico, aí começou a pensar o que ela pode ter sofrido, o que ela passou, morrer vivo ali, né, sendo queimado vivo, que coisa horrível. Então todos estavam desarvorados, ninguém mais trabalhava, estava um problema na família, todo mundo problema. Aí ela teve a permissão de mandar uma carta para os pais, para a família, pedir que eles parassem com aquilo, que eles estavam fazendo um terror que não tinha acontecido, né? Claro que não foi com essas palavras, né? Mas ela explicou que ela não sofreu absolutamente nada. Quando ela viu que o ambiente em que ela estava começou a pegar fogo, ela foi para um cantinho onde não tinha fogo ainda, e ali ela sentou, perto de uma pilastra assim. Ela disse que a única coisa que ela lembra foi de ter tossido.
porque estava com muita fumaça, ela começou a engasgar. Ela lembra de ter tossido, mais nada. Depois disso, ela dormiu. Ela não sofreu absolutamente nada e ela dormiu. E quando ela acordou, ela estava sendo tratada num hospital diferente, num ambiente diferente, com pessoas que ela não conhecia. E depois ela começou a reconhecer outras pessoas ali, conhecer que ela conhecia de fotografia, ali que foi dito a ela que ela tinha desencarnado num incêndio. Então ela não sofreu o que a família pensava que ela tinha sofrido, né? Então a gente fica imaginando, como pessoa, como fulano pode ter sofrido, como fulano pode ter aguentado aquela coisa, e fica naquela situação. Não podemos fazer isso. Cada alma passa o que ela tem que passar. Muitas vezes um gênero de morte que a gente acha que a pessoa não sofreu, sofreu muito. Depende da compreensão da pessoa, depende do merecimento dessa pessoa em estar ou não liberada daquela agonia, daquele momento da morte. Então é importante a gente considerar isso para que as pessoas aliviem o seu coração com essas coisas, né? Porque cada um só passa realmente por aquilo que tem que passar. Nesses sinais dos tempos que vocês vão ler em casa, tem outras coisas muito interessantes. Eu vou ler só mais um pedacinho aqui, ó. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Porém, não há fraternidade real, sólida e efetiva se não for apoiada numa base inquebrantável, a fé. Não em dogmas particulares, né? Não a fé nesses dogmas que a gente vê por aí, mas a fé nos princípios fundamentais que todo o mundo pode aceitar. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual e a perpetuidade das relações entre os seres. Fé nisso aqui. Tendo essa fé, essa é uma fé raciocinada que a gente aprende na doutrina espírita, tendo essa fé, a fé em Deus. Então, o fato de termos fé em Deus não significa que a gente não vai passar por nada ruim, que nós não vamos sofrer as coisas, não é isso. É fé nesse Pai misericordioso que nos ama incondicionalmente e que não quer ver seus filhos sofrerem. Mas, infelizmente, por conta do livre-arbítrio, né, muitas vezes a gente também vê os nossos filhos passarem por situações que nós não gostaríamos que passassem, mas a gente não pode fazer nada, é o livre-arbítrio deles. E é assim que Deus se conduz conosco, mas nunca nos desampara, como aquele pai também que ama o seu filho, embora ele saiba que ele tenha que responder pelo mal que ele possa ter causado a uma sociedade, ele não vai desamparar o seu filho, ele não vai ser conivente com a situação, mas ele vai ali estar presente. Ele é o pai, né? Então ele está ali auxiliando aquela pessoa, ajudando, dando um carinho, mas não isentando da culpa pela qual ele tá tendo que responder.